Glória a Deus. O Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Que o Senhor te abençoe. Que seja uma noite muito abençoada. Você que precisa de cura, seja curado. Você que precisa de libertação, seja liberto. Que a glória de Deus venha sobre a sua vida. Feliz Páscoa para você. Hoje, no Sri Lanka, mais de 200 cristãos foram assassinados. Igrejas sofreram atentados. Ore pela igreja do Sri Lanka. Nós estávamos em Gana o ano passado e tinha ali um pastor de uma grande igreja no Sri Lanka, mas o Sri Lanka é de maioria muçulmana e budista, e há conflitos e há perseguição. Sabe por quê? Porque a religião mata. A religião muitas vezes provoca ódio, mas Jesus, ele derramou sobre nós o seu amor para nós amarmos até os nossos inimigos. Amém? Para amarmos até os nossos inimigos. A Páscoa é Jesus. Jesus é a nossa Páscoa. A Páscoa ela foi estabelecida em Êxodo capítulo 12. Quando você lê as Escrituras, Êxodo capítulo 12, ali a Páscoa é estabelecida. E a Páscoa entra como um memorial de proteção, de livramento, de cura, de transferência de riqueza e muitas outras coisas mais. Quando Deus disse a Moisés, ali ainda no Egito, o povo hebreu ainda escravizado, e debaixo do cetro e da opressão de Faraó. Faraó é um tipo de Satanás, de demônios mesmo, ou do diabo. É uma figura, porque o Velho Testamento é uma tipificação, são sombras do Novo Testamento. E já haviam sido enviadas 9 pragas, e Faraó continua resistente. Então foi enviado a 10ª praga, que era a mortandade dos primogênitos. E então Deus diz a Moisés: tomem um cordeiro, separe-o, depois sacrifique. O sangue deste cordeiro vocês devem passar nos umbrais e nas vergas das portas. Toda casa que tiver a marca do sangue, este anjo da morte passará por cima. Será Peshal, Páscoa. É a Páscoa estabelecida, que é a passagem. E nenhuma das casas onde havia marca, a maldição entrou. E preservou o primogênito, tanto dos homens como dos animais. Em todo o Egito, em todas as casas dos egípcios, havia choro, havia pranto, porque todo o primogênito havia sido ferido. Atentem para isso. Páscoa, ela sinaliza proteção. A Páscoa abre um portal de libertação, um portal de salvação, um portal de cura. Quando Deus tira o seu povo depois da Páscoa, a palavra foi enviada e a Bíblia diz que no meio deles já não havia mais nenhum enfermo, todos foram curados. Isso não é extraordinário? A Bíblia diz que na cruz do Calvário, Jesus levou sobre si, é o ato da redenção, é o cordeiro sacrificado. João Batista identifica Jesus como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o cordeiro perfeito, nele não havia pecado algum, mas ele se fez pecado no nosso lugar. A Bíblia é extraordinária, a Bíblia é maravilhosa. Que o Senhor abra os nossos olhos para compreendermos os mistérios da palavra de Deus, que não sejamos impregnados apenas da religião por atos repetitivos, que muitas vezes causam fadiga e canseira, mas que você seja alcançado pela revelação, e que você passe por esses portais, chamado Páscoa, entendendo que Jesus, Ele é a nossa Páscoa. A Páscoa, há uma recomendação bíblica que nós devemos participar. O apóstolo Paulo, ele diz: olha, celebrai a festa, porque na concepção de muita gente as festas bíblicas já não precisam ser mais celebradas, cessaram. O sacrifício cessou em Jesus Cristo, o sacrifício de animais. Até então, os judeus, ou os hebreus, os judeus, eles vinham a Jerusalém, eles ascendiam ao templo e ali eles ofereciam animais como sacrifício para cobrir o pecado. Jesus encerra o ciclo do sacrifício, porque ele se coloca como sacrifício.
em nosso lugar. Ele assumiu a nossa identidade de maldição, para que a bênção de Abraão chegasse a nós. Você pode viver isso. Agora, a Páscoa também sinaliza o amor de Deus revelado a nós através de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Páscoa é a expressão do amor de Deus derramado sobre nós através de Jesus Cristo, que assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário. Páscoa é o amor de Deus revelado a nós através de Jesus Cristo. Não é difícil nós amarmos os nossos amigos, mas também não é tão fácil morrermos pelos amigos, e quanto mais pelos inimigos. Nós éramos inimigos de Deus, separados de Deus, vivíamos nos nossos delitos e pecados. Jesus, Ele expressou o seu amor através do Filho dele, que morreu na cruz do Calvário e assumiu o meu lugar e assumiu o seu lugar, assumiu a minha identidade e assumiu a sua identidade. Que você receba a revelação, receba o entendimento e que você passe pelos portais da Páscoa. Cada portal de festa encerra um ciclo. Entenda isso. Cada portal de festa encerra. A festa foi estabelecida como um memorial para celebrar o encerramento de um ciclo e passar pelo portal para o início de uma nova vida. Quando a Páscoa foi celebrada, ainda eles estavam no Egito. A primeira Páscoa foi celebrada ainda no Egito, mas era um sinal de Deus para libertá-los do Egito, tirá-los da terra da escravidão. Então a Páscoa é um portal onde encerra a escravidão da sua vida, as limitações, as opressões de Faraó, para que você caminhe na direção da terra prometida, a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Amém? Diga, há uma terra que mana leite e mel. Fomos libertos da escravidão, da opressão. Estamos numa jornada e numa caminhada. E o desejo do coração de Deus é que você receba o amor e você se expresse em amor. Que você receba o perdão, porque Páscoa também é perdão. E você libere perdão. Quando você libera o perdão, você é liberto, você é curado. Outro dia eu compartilhei algo aqui a respeito de um genocídio que aconteceu em Ruanda. Há pouco tempo, não há muito tempo, pouco tempo atrás, 800 mil pessoas foram assassinadas. Grupos étnicos se levantaram um contra o outro e as pessoas se matavam. Eu estava lendo esta reportagem, uma senhora, o vizinho vem e mata os seus 2 filhos, 2 crianças, a facão. E ela foi tomada no seu coração por um sentimento de ódio, e aquele homem foi preso, pagou uma pena, e depois ele sai da cadeia. E a primeira vez que ela se deparou com este homem, ela ficou toda trêmula, tomada pelo medo. E um padre disse a ela: a chave da sua libertação está com você. A chave da libertação, da sua libertação, está com você. E a chave da sua libertação é o perdão. Muitas pessoas caminham a sua jornada nesta vida porque foram abusadas, muitas vezes traídas. Mas nada justifica você continuar aprisionado nos seus sentimentos, sendo que você tem a chave para a mudança da sua própria vida e liberar perdão. Talvez você diga assim: apóstolo, mas eu não consigo liberar perdão, eu não sinto liberar perdão. Liberar perdão não é sentimento, não é o sentimento. O amor é muito mais do que sentimento. Algumas pessoas dizem, juram amar. Algumas pessoas se declaram assim. E algumas pessoas confundem o sexo com o amor. Eu te amo tanto. E acham que é sentimento. O amor é uma expressão. O amor é uma expressão. Então libere o amor que você recebeu da parte do Pai, porque Ele te perdoou, sendo você ainda um pecador. E você pode sim liberar perdão para alguém que te ofendeu, que te traiu, que te machucou, que te violentou. É possível, é possível. Páscoa é uma chamada para recebermos o amor de Deus e liberarmos o amor de Deus.
A Páscoa é uma chamada para recebermos o perdão de Deus e liberarmos o perdão de Deus. E abençoarmos aqueles que nos têm ofendido. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Está condicionado o perdão da sua dívida com a liberação do seu perdão sobre aqueles que têm te ofendido. Esta é uma noite para sermos transportados do nível mediano de uma vida cristã para a plenitude de uma vida abençoada. Nós estamos desenvolvendo esta série, Uma Vida Abençoada, e no próximo domingo é a última ministração da série. E algumas pessoas, elas estão tão felizes em compartilharmos a série, mas nem todas as pessoas estão tão felizes assim. E alguns já estavam assim imaginando, quando termina esta série tão prolongada? Mas uma coisa eu estou certo: Deus nos ampliou tanto, está nos ampliando tanto, e todos nós como comunidade global, e aqueles que se agregarem a nós, desfrutarão de uma vida abençoada, pelo entendimento e pela prática da palavra. Pode aplaudir o Senhor. Uma vida abençoada é o que Deus tem para você. Uma vida abençoada é o que Deus tem para a sua família. Deus quer trazer sobre nós e nos elevar a uma nova dimensão de influência, desfrutando da plenitude das bênçãos dele em nós. Mas o nosso Deus é um Deus de princípios. Eu quero compartilhar com vocês nesta noite 3 princípios para que você viva uma vida abençoada e comece um processo de multiplicação na sua vida financeira. Quantos querem ser assim abençoados na vida financeira? Vamos ler um texto, Lucas. Vamos ler um texto, Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. A partir do versículo de número 10, eu quero falar sobre o princípio da multiplicação. Você vai entrar nesta dimensão, não é mais adição, é multiplicação. Não é 2 mais 2, agora é 2 vezes 2. Amém? 4 vezes 4. Imagine esse processo. 16 vezes 16. As coisas vão se multiplicar. Olha só, vamos ler. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. E tomando-os consigo, retirou-se para um lugar à parte de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo-o a multidão, os seguiu. E ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar, então chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: despede a multidão, para que indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em um lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo, porquanto estavam ali, volta para frente um pouquinho, não, aqui mesmo, porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar, essa expressão aqui, em ranchos de 50 e 50. Fazei-os assentar em grupos de 50 e 50. Diga grupos. Diga grupos. Pois eram cerca de 5.000. Vamos para frente um pouquinho. E assim. Não, volta lá no 14. Mudou a versão, né? Olha só, mudou a versão. Pois eram cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os reclinar-se em grupos de 50 em 50 cada um, 15. Assim o fizeram, mandando que todos se reclinassem. Diga glória a Deus.
eu quero compartilhar com vocês 3 princípios básicos para o processo de multiplicação. O primeiro é a organização. Diga organização. Deus está, na verdade, não está pronto para nos abençoar. Deus já nos abençoou. Mas é preciso que haja organização. Por que organização? Para que não haja desperdício. Que Deus vai fazer, Ele vai fazer. Que vai acontecer, vai acontecer. Mas não pode haver desperdício. Por isso que Jesus organiza as coisas e reparte em grupos de 50 em 50 e manda-os assentar. Diga organização. É muito importante nós nos organizarmos. Como igreja, nós temos nos organizado já há muitos anos. E continuamos e avançando no processo de organização. Para quê? Para que não haja desperdício. Outro dia Deus ministrou meu coração e nós estabelecemos um staff, que são os nossos seguranças. Nós estávamos investindo por semana R$4.000 com segurança. Quantos que eu disse? 4.000. Em um mês, 4 semanas, 16.000 por mês. Isso num ano, quase 200.000. Não é porque não temos o recurso, porque Deus é o provedor. Mas Deus disse comigo, é preciso que se administre melhor, para que o evangelho possa ser pregado até os confins da terra. E fizemos um processo de organização, e as coisas mudaram, e já temos desfrutado dessa nova estação. Então, organização é fundamental para que não haja desperdício, porque o milagre vai acontecer. Jesus, ele sai para um lugar à parte, e onde Jesus estava, que as pessoas descobriam, Jesus, ele levava os discípulos para alguns momentos de lazer, e ele não queria que as pessoas soubessem onde ele estava, mas as pessoas descobriam. Ontem em Bolsonaro, eu estava numa moto, não sei se vocês viram, caminhando ali em Guarujá, andando de moto em Guarujá. O povo começou a descobrir, e quando descobriram, ficaram alucinados. E quando as pessoas sabiam onde Jesus estava, a multidão ia. E de repente, a Bíblia não diz o horário que começou o culto. Se foi de manhã, 9 da manhã. Geralmente se começa cultos assim de manhã. A Bíblia não diz. Eu acho que Jesus estava ministrando a série Uma Vida Abençoada, e ele ministrou 7 princípios num dia só. E a coisa começou a prolongar um pouquinho. A Bíblia diz que o dia já estava declinando. Quer dizer, a gente para aqui 20 minutos para ouvir a palavra, já dá um comichão. Ai, está demorando demais. Imagina 20 minutos de palavra. Mas a Bíblia não diz quanto tempo já havia passado, mas o certo era que o dia já estava declinando, era final de tarde. Os discípulos acho que olhavam um para o outro, e eles disseram, olha, vamos lá falar com ele, porque esse povo está com fome. Na verdade, quem estava com fome eram os discípulos. Quem queria ir embora eram os pastores. Os outros estavam tranquilos. Tá tudo bem, Vidinho? Ninguém quer ir embora, né? Ainda não, tá certo, né? Eu sei que os discípulos, eles conversaram entre si e falaram, olha, quem vai lá falar com ele? Vai todo mundo, porque se for um só vai ficar ruim. Então foram lá no mestre e disse, olha, você viu aquelas plaquinhas do encontro? 20 minutos, 10 minutos? O que está acontecendo? O povo está com fome. É tarde. Aqueles 5.000 homens, porque a Bíblia, quando fala na Bíblia, as mulheres não eram contadas. Não me pergunta por quê. As mulheres não eram contadas, nem as crianças, os filhos. Muitos calculam que deveria ter ali entre 15 a 20 mil pessoas. Imagina, meu irmão, 15 a 20 mil pessoas. Mesmo que tivesse uma padaria industrial, alguém pego de surpresa, não teria como produzir pães para alimentar uma multidão deste tamanho. 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Mas ali tinha alguém com 5 pães e 2 peixinhos. O segundo princípio é o princípio da consagração. Quando se coloca nas mãos de Jesus, e se coloca nas mãos de Jesus, e aí vai começar o processo da multiplicação. Quando chega às mãos de Jesus, Ele abençoa. Quando chega nas mãos de Jesus, o que acontece? Ele abençoa.
Quando chega nas mãos de Jesus, ele abençoa, ele ora e ele agradece e ele abençoa. Preste atenção, quando você consagra e você vive o princípio do primeiro, você consagra o demais. A Bíblia diz em Hebreus que se as primícias forem santas, toda a massa se torna santa. Eu já dei esse testemunho aqui, eu ouvi esse testemunho do pastor Luciano Subirá. Ele recebeu um líder na sua casa e esta pessoa tinha sido um grande feiticeiro. Um grande feiticeiro. Um feiticeiro de grande influência. E ele falou, me diz aí, como foi a sua conversão? Sua experiência com Deus? Ele falou, olha, o Satanás deu um tiro no pé. Ele falou, como assim? Porque eu servia a Satanás mesmo, ele disse. E a entidade que eu servia, ela pediu que eu violasse um túmulo para fazer uma consagração. E um túmulo de 15 dias, uma pessoa que tinha sido sepultada há 15 dias. E eu fui, subornei, como diz o outro, o síndico do cemitério. E eu fui para o cemitério à meia-noite, violei o túmulo. Quando eu cheguei no caixão, a entidade manifestou ao meu lado. A entidade manifestou. E a entidade disse, não falava. Ele falou, eu comprei, eu paguei, é meu, vou violar. Vou fazer o que tem que fazer. Ele, por que eu não vou fazer? Ele, esse aí pertence lá de cima. Porque aquela pessoa que tinha sido sepultada era um crente fiel. E crente fiel, consagrado, nem depois que morre Satanás toca. Você pode dar um aplauso a ele? Olha que extraordinário. O princípio da organização e o princípio da consagração. Quando você coloca diante de Deus e coloca em forma do quê? De dízimo e oferta, todo o teu salário, o demais é consagrado e é abençoado. Diga, é abençoado. E Deus vai levar você a um novo nível de prosperidade, porque você vai entrar no processo de multiplicação, porque eles não têm explicação. Eu me lembro ainda na minha juventude, naqueles dias não tinha minha casa, minha vida, ou minha casa, minha dívida, não tinha essa coisa. Não tinha essas facilidades que a gente tem hoje para comprar uma casa. E eu trabalhava numa empresa, eu era assalariado, mas eu tinha um sonho de casar e quando eu casar ter a minha própria casa. E eu fui ensinado do princípio básico da entrega, da consagração, desde a minha tenra idade. Porque Deus faz acontecer. Deus faz acontecer. Eu me lembro que o meu chefe dizia, Edmilson, tem um terreno e a empresa precisa vender este terreno. Você não quer comprar o terreno? Eu falei, é o que eu mais quero, é o sonho da minha vida. Onde fica o terreno? Aqui no Marcos Roberto, hoje é perto do shopping ali. Shopping, como chama? Norte-Sul? Pertinho do Norte-Sul. Mas isso tem mais de 30 anos. E eu comprei o terreno em suaves prestações. Eu me lembro que eu paguei 1 ou 2 ou 3 prestações. E no outro mês eu estava assim um pouquinho desorganizado nas minhas finanças. E eu passei por uma angústia muito grande. E no dia do pagamento eu cheguei para ele e disse, olha, esse mês eu me apertei um pouco. Eu gostaria de ver se eu posso pagar essa prestação no mês seguinte. Sabe o que ele disse? Você não precisa pagar mais nada, o terreno é seu. Olha que extraordinário. Você não aplaude porque não foi com você, né? Você não precisa pagar, o terreno é seu, está quitado. No próximo mês a gente passa a escritura. Aí eu fui construir a casa. Aí eu fui para uma outra empresa, trabalhando numa outra empresa. Tinha uma empresa de materiais de construção que comprou na empresa que eu trabalhava. E ela teve alguns problemas financeiros. E ela disse para o meu patrão, olha, eu só posso pagar com materiais de construção. Olha um negócio desse. E o meu patrão sabia que eu estava construindo. Ele falou, Edmilson, você não quer pegar lá tudo que você precisa para terminar a sua casa? Muito obrigado, Jesus. Olha só, o princípio da organização. Se organize. Tenha uma planilha.
Não gaste além. Administre bem. Consagre, coloque nas mãos de Jesus o que é de Jesus. E vai começar o processo da multiplicação. Mas não termina aqui. É o começo. Jesus o abençoa e de repente tinha ali 12 cestos cheios. O milagre já começou a acontecer. Jesus chama os 12 e coloca nas mãos dos 12. Agora vem um outro princípio, que é o princípio do compartilhamento. Diga o princípio do compartilhamento. Imagina os discípulos, os 12, dizendo assim, olha, pensando assim, já está meio de escurinho, vamos sair de fininho, cada um sai com o seu cesto, tá bom demais, a gente vai embora, que os 5.000 fiquem aí, que a multidão fique aí. Não, eles começaram a compartilhar com a multidão. E à medida que eles iam compartilhando, mais pães e peixes iam se multiplicando. Toda a multidão foi saciada e ainda sobrou 12 cestos cheios. Eles ajuntaram 12 cestos cheios. Não há desperdício. São princípios básicos e elementares da nossa jornada para desfrutarmos de uma vida abundante dentro desta proposta de multiplicação. O nosso Deus é um Deus que multiplica, mas a multiplicação passa por mim e passa por você. Nós seremos os agentes de Deus para vermos a multiplicação acontecendo. Eu disse ontem lá na juventude, de um testemunho que eu ouvi, do T.D. Jakes, ele estava sendo entrevistado, e ele disse assim, Deus criou a árvore, mas Deus nunca construiu uma cadeira ou um móvel. Deus criou a árvore, mas quem construiu a arca foi Noé. Então aquilo que você deve fazer, você tem que fazer. Deus faz a parte dele e você faz a sua parte. Esse processo todo de multiplicação é com Deus, mas a tua atitude é a atitude do quê? Da organização. Você que vai a Ele e consagra, e coloca nas mãos dEle. É você que entra no processo do compartilhamento, e você vai poder viver e desfrutar de provisão plena, provisão abundante, e absolutamente nada vai faltar. Quando você olha Malaquias capítulo 3, versículo 8, ali quando Deus fala a respeito do dízimo, Ele não fala apenas do dízimo, Ele fala da oferta. Diga a oferta. Há uma chave aqui. Querem receber a chave ou não? O dízimo cumpre um propósito na sua vida. Agora, a sua colheita, ela se expande através da sua oferta. Entenda isso. Deus está nos ampliando. Vamos ler esse texto. Não, vamos lá para... Passa lá para Coríntios. Coríntios capítulo 9. 2 Coríntios capítulo 9. Verso 6. Vamos ler lá. Coríntios 9. 2 Coríntios capítulo 9. Versículo 6. Diz assim. Lê comigo aí. E digo isto. O que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Isso é uma lei. Tem alguém aqui que lavra a terra, que planta soja, planta alguma coisa assim? Tem algum lavrador aqui? Tem ali, tem um. Tem mais alguém que planta? Olha só. Se você planta 1 hectare de terra, a tua expectativa é colher frutos de 1 hectare que foi plantada. Se você planta 2 hectares, você vai colher segundo 2 hectares, 10 hectares, 20 hectares, 1.000 hectares, 10.000 hectares. Você colhe na medida que você tem plantado. O texto diz: o que semeia pouco, colhe muito. O que semeia pouco, colhe pouco. Entenda isso, compreenda isso. Deus quer nos levar a uma nova dimensão de entendimento, para que haja o que? A multiplicação. Você se organiza, você consagra, você compartilha. É uma lei. O que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia em abundância também colherá. Agora vamos para Gênesis capítulo 1.
Olha isso. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo o quê? Segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. Ouça bem, querido Jesus. Cada semente produz segundo a sua espécie. É uma estupidez, insensatez, alguém semear soja e ter a expectativa de colher trigo. Imagina alguém prepara a terra, lança a semente de soja, alguém vem, o que você vai colher? Qual é a sua expectativa? Estou na expectativa de colher muito trigo. Isso é insensatez, não tem sentido. Se planta soja, vai colher soja. Se planta trigo, colhe trigo, preste atenção. Se você semear amor, você vai colher amor. Se você semear cordialidade, você colhe cordialidade. Experimenta. De manhã você chega para sua esposa e diz: meu amor, eu te amo. Você é a mulher mais maravilhosa, mesmo que não seja, mais maravilhosa. Este homem, meu irmão, homem, não é brincadeira não. Quando você vai para o exército, você vai ao banheiro assim, tudo homem, é a coisa mais horrorosa do mundo. É feio o negócio. Mas imagina a mulher dizendo assim: você é o cara mais maravilhoso do mundo. Você é lindo, mesmo pela fé. Fala assim: você é lindão. Você é lindo. É pela fé. E aquilo vai dando forma em você. E você vai acreditando que aquele negócio é verdade. E de repente se torna verdade para você. E tá bom demais assim, ué. Ué, não é verdade? O que importa que os outros pensam? É o que você pensa. Então de manhã você semeia alguma coisa. Meio-dia dá outra semeada. À noite você já colhe. Já assim. Tem semente que produz rápido. Tem algumas sementes que demoram um pouco mais. Mas tem semente, meu irmão, que é rapidinho. Meu irmão, experimenta. Dá uma chegadinha assim. Só um cheirinho do cangote. Aí lá, aquela hora assim, você vai perceber que a atmosfera já mudou. A atmosfera já mudou. O que essa irmãzinha está fazendo aqui? Ela estava no culto das 17. Quantos anos tem? 80 anos. 80 anos. Por que 2 cultos? Porque gosto. 2 cultos, meu irmão. Ela está aqui desde as 5 horas da tarde. Vou assistir. Sim. Que coisa mais linda. Vamos dar um aplauso ao Senhor? Deus que abençoe a senhora. Que lindo. Estou vendo ela aqui desde as 5 horas. Já me ouviu às 5. Olha só, diz aí. É um prazer. Glória a Deus. Yes. Ô cabeção, por que você quer ir embora? Fica aí mais um pouquinho. A hora já declina, aposta na hora. Tudo que o homem semear, isso ceifará. Cada semente produz segundo a sua espécie. A Bíblia diz: se você semear vento, você colhe o quê? Tormenta. É questão de inteligência. Semeie amor. Semeie cordialidade. Semeie com generosidade. Cada semente produz segundo a sua espécie. O seu dinheiro, ele é uma semente. Entenda isso. O dízimo vai cumprir um propósito, mas o que vai expandir a sua colheita e levar você ao processo da multiplicação é a semeadura. Dá para entender? É um entendimento espiritual. Vamos para Gênesis. O próximo texto, acho que é 8. 8:23. 8:20. Depois nós vamos para onde? Tá. 8:22. Gênesis, IECG Baby 316. Tem uma multidão de crianças ali. Já está em 316. Imagina 316 crianças. Estou brincando.
Lê esse texto. Olha isso, é uma lei irrevogável, imutável, ninguém muda. Enquanto a terra durar, Deus estabeleceu assim. Talvez você diga assim: apóstolo, eu não tenho colhido há muito tempo. Essa não é a pergunta ou a afirmação. A pergunta certa é: eu tenho semeado em todo tempo? Se você semeia em todo tempo, você vai colher em todo tempo. A Bíblia diz que aquele que observa as nuvens, ele não semeia. Se você, o que isso quer dizer? Se você atenta para a circunstância, você não semeia. Você não vê possibilidade de semear. Olha, está ruim, está apertado. Mas a Bíblia diz que Deus dá semente ao semeador. E Deus é fiel, Ele dá semente. Deus colocou semente na sua mão essa semana. Você já semeou alguma coisa? Esta semana todos nós recebemos sementes. Semeie, plante. Meu irmão, eu colho constantemente e colho abundantemente. Algumas pessoas ficam chateadas pela dimensão da minha colheita, mas as pessoas, elas não atentam para a dimensão da minha semeadura. E algumas ficam perturbadas ao ver o tanto que eu tenho colhido. Mas por que eu tenho colhido? Porque eu tenho semeado. Eu semeio amor, semeio cordialidade, semeio a palavra, mas eu semeio em finanças também. Porque senão a minha colheita na área financeira já tinha cessado. Então, quando você ver alguém indo bem, colhendo de uma forma multiplicada, pode ter certeza que ele está vivendo o princípio. Amém? Enquanto a terra durar. Vamos para o próximo texto. Tem um texto aqui que eu quero destacar, e a gente já vai para lá. Marcos capítulo 4, 26, e depois a gente já está indo para o fechamento. Marcos 4, 26, eu gosto muito deste texto. Vamos ler juntos. Enquanto a terra durar, ou enquanto a terra... Vamos lá. Isso aqui. Pelo amor de Deus. Não, aqui mesmo. O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente na terra. E o que ele fizesse? Dormisse. Lê lá. Continua. Continua. Olha isso, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente na terra. Ele dorme, ele levanta, ele não sabe como, a semente germina, a planta cresce. Ouça, Deus nos dá a terra, prepara a terra. Fique atento, identifique. Você não precisa criar mais terra, a terra já está aí. O lugar apropriado para você semear já existe. Deus nos dá terra para lavrarmos. Deus nos dá sementes para plantarmos. Deus derrama chuva sobre a terra. Deus faz germinar a semente. Deus faz a planta crescer. Deus desenvolve a espiga, amadurece a espiga e depois você colhe. O teu trabalho é identificar a terra, preparar a terra, lançar a semente e esperar o dia da colheita e ter ousadia para colher. Agora, vamos para o último texto. Projeta lá. Tem aí? Lucas 6. O que, Edmar? 38. Você não tem aí não, hein? Tem? Não tem? De que lugar você veio? Não te passaram? Não passaram? Não passaram?
Desculpa. Deixa comigo. Fica tranquilo. Quem falou? Sobe lá. Lê para mim esse texto, vamos lá. Não, nesse não. Odimar, 38. Está aí? O que dá lá? Ah, você está aqui? Olha esse texto, olha mais uma vez. Dai e ser-vos-á dado. Mas é na mesma medida? Como que vai ser? Boa medida, recalcada, sacudida, vos deitarão, e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Por quê? Aí fala com a medida. Mas aqui é uma lei. Aquilo que você dá, que você compartilha, que você entrega, você não recebe na mesma medida. É uma medida recalcada, sacudida, transbordante. Pergunta para o teu irmão: tá bom para você, meu irmão? Então preste atenção no que você tem semeado. A Bíblia diz que Deus nos dá a semente para plantarmos. Selecione as sementes e tenha ousadia para plantá-la. E vai começar o processo de multiplicação na sua vida. O princípio do primeiro, na consagração dos dízimos, mas você, pelo entendimento e pela revelação, agora vai além. Amém? Vai além. Mas preste atenção. Deus te dá. Entenda isso. Primeiro, nenhum de nós teríamos condições de entregar nada sem que primeiro Ele nos desse. Jesus, Ele entrou no mundo como unigênito, Filho unigênito. E Jesus, Ele ressuscitou como primogênito. O primeiro. Ele entrou como o unigênito e Ele ressuscita como primogênito. Deus deu o Filho, o unigênito. Mas quando Jesus ressuscita agora, é a semente que foi plantada. Jesus diz: se o grão de trigo caindo na terra e não morrer, fica só. Ele está falando dele. Mas se morrer, vai dar muito fruto. Ele ressuscita como o primeiro. Agora nós somos milhões e milhões na face da terra, chamados filhos de Deus. Imagina se Deus tivesse retido Jesus no céu, porque era o único. Como que eu vou dar um único? Imagina isso. Vou encerrar aqui. Hoje de manhã, o pastor Clodoilson deu um testemunho. Quando ele chegou à igreja, há 25 anos atrás, ele diz: eu cheguei aqui mais quebrado do que arroz de terceira. Ele não usou terceira, de quinta, quebradinho. A gente mal tinha para comer. Chegaram numa situação muito difícil. E naqueles dias nós tínhamos uma reunião de discipulado numa sala aqui ao lado, sempre aos domingos. Eu separava a liderança e ministrava. Isso era constante. Eu estava ajustando a máquina, formando líderes. Então, quase todos os domingos tínhamos esse tempo, ou no mínimo uma vez por mês, só com os líderes. Isso acontecia aos domingos pela manhã. E naquela manhã, encerrando aquela reunião, eu desafiei os líderes a fazer uma oferta especial. E o Clodoilson não tinha um centavo, e a Ana Lúcia tinha R$10. Ele disse: eu vou entregar os R$10. Mas os R$10 era tudo que eles tinham para passar a semana. Tudo que tinha. Mas era uma semente. E ela vai e ela entrega os R$10. E eles não tinham mais recursos para passar a semana. No final daquela tarde, alguém ligou para eles e disseram assim: olha, hoje nós somos
a um bom restaurante. E quando nós estávamos no restaurante, o Espírito de Deus ministrou ao meu coração que o valor que nós consumimos no restaurante, eu deveria entregar este valor para vocês. Olha isso, já no final do dia. Muitas vezes o que ele tinha colocado no altar. É o processo da multiplicação. Você se organiza, você consagra, você compartilha, aí Deus faz. Quantos recebem esta palavra? Preste atenção, é possível que nós tenhamos aqui muitas pessoas nos visitando. Muitas pessoas nos visitando. É um engano de Satanás dizendo assim: olha, esses pastores, eles querem o seu dinheiro. Queridos, nós não queremos o seu dinheiro, nem precisamos do seu dinheiro. Nós não precisamos do seu dinheiro. O profeta Elias, quando ele foi ali ao ribeiro de Querite, Deus enviou o corvo para trazer pão e carne para ele. Quem sustenta o profeta é Deus. Deus tem provisão para o profeta. Mas Deus desperta o profeta para ir a Sarepta, porque ele queria mudar a sorte da mulher, da viúva, porque ela ia morrer. O profeta ia continuar vivendo, porque Deus estava cuidando dele. Mas foi a oportunidade para mudar a sorte daquela mulher. Eles vai e entrega. Parece absurdo. Queridos, as pessoas comuns, com a mente natural, jamais vão entender, compreender isso. É loucura. É loucura. Mas Deus trabalha assim. Deus se move assim. É possível que você não consiga entender tudo isso, mas simplesmente guarde o seu coraçãozinho. Não faça julgamento, porque à medida que você julga, está lá, você recebe, recalcado, sacudido. Então guarda simplesmente o seu coração. Não entendi a palavra. Eu vou orar e Deus vai ministrar o seu coração para que você seja expandido no entendimento, porque tudo que Deus quer é que você tenha uma vida abençoada. Uma vida abençoada. Temos dezenas e dezenas e centenas de testemunhos de vidas que foram transformadas pelo entendimento espiritual. Queridos, nós podíamos nos reunir aqui, meu irmão, esse negócio de ficar aqui todo mundo gritando e pulando e saltando e rolando e sair daqui sem entendimento algum. Não vai nos levar muito longe. Mas eu quero que você entenda cada palavra ministrada e coloque em prática a palavra e viva uma vida abençoada. Jesus é a nossa Páscoa. Ele que morreu por nós. Não foi o coelhinho. Deixa para lá. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus? Se coloque em pé. Não saia, eu vou abençoar você ainda no final, tá bom? O dia declina, mas as padarias estão abertas. Sua casa vai receber você de volta, é pertinho. Então saia só no amém. Levante suas mãos. Diga: Pai, eu te agradeço por Jesus Cristo, o meu Redentor, o meu Salvador. Esta obra da redenção que foi perfeita. Eu te agradeço porque Jesus levou na cruz do Calvário as minhas maldições, os meus pecados. Diga: Pai, eu te agradeço pela tua palavra liberada sobre a minha vida, o meu entendimento ampliado, a minha compreensão. Eu te agradeço, ó Deus, por este tempo tão precioso. Pai, me ajuda na organização. Pai, me ajuda a consagrar, colocar nas tuas mãos o que pertence a ti. Me ajuda a compartilhar em o nome de Jesus.